Olá pessoal, professor Nando aqui mais uma vez. Hoje vamos falar da Constituição Federal de 1988 e no concurso da Prefeitura de Itabuna, que é o concurso para o qual nós estamos trabalhando, fazendo os vídeos e publicando, a gente vai falar dos artigos que pedem lá e é comum a todos os cargos. Então o que a gente está mostrando aqui é comum a todos os cargos. E aí eu já separei aqui, ó, Constituição da República Federativa do Brasil. Para esse concurso da Prefeitura de Itabuna não pede toda a Constituição não. E você deve ficar atento a isso. Porque você deve estudar somente aquilo que pede. Não há tempo para você ficar querendo conhecer tudo. Não há tempo para você querer conhecer tudo, tá? Você vai focar naquilo que é mais importante. Eu coloquei aqui, ó, na nossa apostila os artigos específicos da Constituição, que são os artigos 1º até o 69, essa é a maior parte, vai do artigo 1º ao 69, vai do artigo 76 ao 92, depois pula, né? Pula, vai só do 1º ao 69, depois você pula e estuda o 76 ao 92. Depois você estudou 76 ao 92, você pula de novo, vai para o 101 e 102, e depois para o artigo 127 e 129, tá? Isso aqui, pessoal, foi o que foi pedido no edital, tá? Os artigos pedidos no edital. Aí eu coloquei até aqui na minha apostila, eu coloquei abaixo já, ó, os artigos de 1 ao 64, aqui está separado já, 1 ao 64 que a gente vai dar uma estudadinha agora. E mais abaixo, aqui na apostila, eu coloquei também os outros artigos. Esse é bem grande, mas eu coloquei os outros também, não vou puxar até embaixo não. Mas é bem grande, a apostila está com 100 e poucas páginas já. Mas é assim mesmo, né? Aqui porque eu também coloquei questões, eu coloquei apontamentos e tudo mais. Então tá com bastante material já a apostila, tá? Então acaba que é importante realmente. A gente vai acabando observando que não é um material para vender. É um material de orientação, apenas que dá muito trabalho fazer, né? E aí um valor simbólico aí para quem quiser pegar o material. Vai com mais coisas, vai com bastante coisa, ó. Não estou querendo vender não, mas se você quiser pedir, faça o pedido. Ó, aqui, ó, se você entrar, você vai ver que eu botei aqui o que vai quando você pegar quando você pedir o material. Se você pedir o nosso material, vai o seguinte, ó, um anexo, aqui uma pasta de anexo com várias provas já da banca, que aí você vai treinar, já está com os gabaritos tudo organizado. Você só vai ter o trabalho de clicar e abrir e fazer sua parte, de ler, né? Às vezes você não tem tempo para ficar pesquisando, a gente já fez isso para você. Mas esse material de apostila, aliás, esse material de prova, tá tudo grátis, viu, pessoal? Isso você encontra grátis aí na internet, se você ficar pesquisando, você vai encontrar, né? Aqui a gente vai mandar para você porque a gente já pesquisou, fez o trabalho de pesquisar, né? Vai também aqui as leis nesses arquivos que a gente mandar, né? Que a gente chama de PDF, mas são vários, né? Aí vai aqui as aulas com as questões anteriores, ó, vai as aulas com as questões que a gente já fez, aí você pode pegar e você mesmo fazer, revisar. Esse bônus especial aqui é bem legal, pessoal, porque é um curso gratuito de como você se dá bem nas provas de concurso. Vou até abrir aqui para você dar uma olhada, que esse material é um material bem interessante que eu fiz tem um tempo já. Tá aqui, ó, conquiste seu lugar no serviço público, descubra os 5 passos fundamentais para passar em concurso público. Aí tem aqui, ó, professor Cisano Oliveira, pós-graduado em docência do ensino superior. E aí aqui eu mostro para você como você estudar, como você passar. E são várias orientações, ó, um materialzinho legal. Vai junto com o nosso PDF. A gente tá falando assim, o nosso PDF. Não é um PDF, né? Na verdade, é um conjunto, é um bloco de PDFs com várias coisas ao mesmo tempo. E aqui tem o edital e tem a apostila com várias orientações e algumas leis incluídas. Então, quando você receber o material, você que já pediu, fez o pedido, você vai receber isso tudo aqui. Ó. Você vai receber uns anexos com provas, leis, as aulas anteriores, bônus especial, né? Você vai a apostila, um PDF aí com várias instruções e questões. Esse aqui, a apostila, tem várias instruções e questões. Ó.
Tá? Então você vai receber tudo que é necessário para você estudar aí. E aqui nessa aulinha eu quero falar um pouquinho sobre a Constituição da República Federativa do Brasil. Pessoal, quando você começa a estudar Constituição é gostoso demais. Por quê? Porque a Constituição é a base, é o documento principal da nação. Eu sempre estou falando, pessoal, assim, deveria ser algo ensinado na escola. Deveria ser ensinado na escola, assim, de forma que o aluno ele já saia de lá sabendo tudo sobre a Constituição, né? Ou seja, é a lei maior do país, é a lei que rege o país, né? É uma Constituição que você tem que ter em mente que ela é democrática, ou seja, ela traz em si os princípios da democracia. Então, se você quer saber o que é democracia realmente, é a Constituição, que ela traz assim todos os direitos, todos os deveres, e ela é base para a construção de outras normativas, de outras normas. Então, assim, todas as outras leis, elas têm que ter fundamento na Constituição. Então, você tem que ter essa noção. Todas as outras leis devem ter fundamento na Constituição. Se não tiver fundamento na Constituição, é inconstitucional. Logo, não pode ser aprovado. Entendeu? Então, quando assim o Congresso, que é a Câmara e o Senado, falou o Congresso, você já sabe, né? Câmara e Senado. Quando uma lei vai passar, ela pode ser de iniciativa popular. Por exemplo, você vai fazer uma lei para um deputado federal, porque tem um estadual, né? Então tem um deputado federal, ele propõe uma lei para reger um imposto novo. Aí isso é passado pelo Congresso. Qual Congresso? Câmara dos Deputados e Senado Federal. Aí depois é aprovado lá pelo presidente. Mas isso tudo pode cair se depois o judiciário olhar aquilo que foi aprovado e falar, olha, isso não está em conformidade com o artigo X da Constituição. Aí a lei cai, não adianta passar por Câmara e Senado se for inconstitucional, e às vezes acontece, né? Então, se bem que hoje, né, existe uma normativa, assim, existem muitos especialistas dentro da Câmara, do Senado, da Câmara de Deputados e do Senado Federal, que eles olham isso tudo para ver se não... Mas às vezes até passa, né? Às vezes até acontece algumas erratas lá e depois o STF, né, que é o Supremo Tribunal Federal, ele fala, ó, não está de acordo com a Constituição. E aí aquela lei precisa ser alterada ou até ela não pode ser promulgada. E até cai, né? Muitas vezes cai, isso aí cai, acaba caindo. Então, assim, o que nós estamos falando aqui? Que a Constituição, então, ela é a base para todas as outras leis. Se não tiver dentro da Constituição, já era. Então, se você conhecer a Constituição, você vai estar, assim, conhecendo tudo sobre o seu país. É a carta do seu país, é aquilo que legitima quem é o Brasil, né? Então aqui, ó, aqui o preâmbulo, né? Nós, representantes do povo brasileiro, reunidos em Assembleia Nacional Constituinte, para instituir o Estado Democrático de Direito. Lembrando que o Brasil ele fez a Constituição de 88 logo no final do período militar, né? O período militar ele foi se enfraquecendo, né? O governo militar ele foi se enfraquecendo a tal ponto que eles tiveram realmente que entregar os civis. E daí o Congresso Nacional ele volta a ter uma atuação efetiva, liberdades e tudo mais, e a Constituição ela é totalmente democrática. Ou seja, o que significa basicamente democrática? Estado democrático de direito. É um estado das leis, né? É o estado das leis. Então, assim, quem manda são as leis. Não é o deputado que manda, o senador, o presidente, né? Quem manda é a lei. É a lei que manda, por isso é Estado Democrático de Direito. E aí o poder ele é tripartite, né? Ele é um poder igual e harmônico, mas com funções diferentes, e às vezes essas funções elas até se confundem, né? Porque a nossa Constituição ela não diz exatamente qual é a função de cada poder, não. Tem, claro, uma separação de poderes, mas tem algumas coisas que acabam sendo ali que tem que ter harmonia entre os poderes para que algumas coisas sejam feitas. Então, os três poderes que são o executivo, que é o presidente da República, o legislativo, que são os deputados e senadores, e o judiciário, que é
aí você tem outras cortes, né? Você tem várias cortes. Você tem o STF, que é a principal. Você tem outras cortes menores, né? As cortes menores aí, que são cortes que seguem as normativas lá das interpretações do STF, né? Que a função principal é interpretar a Constituição e as leis, né? Não faz leis, interpreta a lei. Quem faz as leis são deputados e senadores. Mas o STF ele dá uma olhada e vê se aquilo não é incompatível com os princípios democráticos ou com a Constituição. Se for incompatível, o STF derruba, né? Mesmo que o presidente aprove. Por quê? Porque o poder no Estado Democrático de Direito ele é difuso. Ele não está concentrado em uma pessoa, não está concentrado no presidente. O presidente tem uma função: executar a administração pública federal. Né? Ele é a autoridade máxima no que se refere à administração pública do Estado. Mas não é a única autoridade. A função dele é a administração dos recursos públicos e da ratificação de leis que estejam de acordo com aquilo que a Constituição diz. A Câmara e o Senado ele vai propor projetos de lei, deputados vão propor projeto de lei, a Câmara como um todo vai observar se esses projetos são compatíveis, se aceitam ou não. Tem divergências, às vezes os projetos não passam, e isso é normal, é democrático. Às vezes coisas boas não passam, coisas ruins passam, enfim, né? E o STF, o judiciário, o STF, ele vai olhar aquilo e vai dizer se aquilo está em conformidade com a lei, que ele é o guardião da Constituição. Ele vai olhar e ele vai ver se aquilo é constitucional, ou se está incompatível, se fere outras leis que já foram aprovadas, e aí aquela lei passa a valer ou não, entra em validade. Né? Por isso que existe um período para as leis entrarem em validade. Né? Você não faz uma lei e entra em validade imediatamente, já tem um tempo para entrar em validade. Pessoal, então aqui, ó, o que pede no seu concurso da Prefeitura de Itabuna? Ele vai pedir aqui o artigo 1º, artigo 69. E o que tem no artigo 1º e 69? Na nossa apostila já tudo separadozinho está aqui, ó, dos princípios fundamentais, que vai falar o que dos princípios fundamentais? Vai falar que a República do Brasil é formada pela união indissolúvel dos estados, dos municípios e do Distrito Federal, ou seja, não pode separar nenhum estado. O Rio Grande do Sul, se não me engano, foi a região sul do país, a região sul. Tenta se separar, mas é inconstitucional, nunca vai se separar. Né? Então, constitui um Estado democrático de direito, onde as leis são a norma máxima, quem está acima de tudo são as leis, por isso Estado democrático de direito. E aí também vai falar o seguinte, ó, e tem como fundamentos, quais são os fundamentos dessa república, dessa união indissolúvel, né, dos estados, municípios do Distrito Federal. Então, o Distrito Federal, por que fala assim Distrito Federal e não Estado? O Distrito Federal é como se fosse o Estado do poder público federal, é como se fosse o Estado, mas ele tem qualidades de Estado e de município. Daí Distrito Federal, né? E quais são então os fundamentos desse Estado democrático de direito na República Federativa do Brasil? Soberania, o Brasil é soberano diante de qualquer outro país, ele é soberano, né? Ele não obedece outro país, ele é a cidadania, o cidadão e seus direitos, né? De acordo com a lei. Então o cidadão ele tem vários direitos e também deveres, né? Para cumprir ali com a pátria, mas isso aí é o quê? São os fundamentos da República Federativa do Brasil. Os fundamentos da República Federativa do Brasil. Então nós temos ali a soberania, a dignidade da pessoa humana. Daí que você não pode ficar gritando, bandido bom é bandido morto, porque na verdade tem que ter julgamento, né? Tem que ter julgamento, tem que respeitar a dignidade. Ah, mas o bandido não respeita a dignidade. Bom, o bandido já é bandido, ele precisa ser julgado e, se necessário, condenado, né? Então, mas tem que respeitar a dignidade, porque senão viraria uma selva, né? E segundo a Constituição, a gente tem que seguir esses princípios, ó, dignidade da pessoa humana, do cidadão, né? Ah, mas o cidadão lá não tem direito porque ele já é bandido. Beleza, ele é bandido, mas como a lei maior diz que
deve preservar a dignidade da pessoa humana, tem que se observar o cumprimento do devido processo legal das coisas, né? Então, assim, os valores sociais do trabalho e da livre iniciativa é um dos princípios, é um dos fundamentos da República. Valores sociais, aquilo que a sociedade se acostumou a fazer, né? A viver. Essa forma de viver do brasileiro, do futebol, das danças, da culinária, são valores sociais, né? E também o valor social do trabalho e da livre iniciativa. O pluralismo político. Vamos destruir, vamos metralhar tal partido. Isso é anticonstitucional, isso é antidemocrático, né? Porque, pluralismo político já requer que haja vários partidos políticos. Não pode ser um partido só ou uma ideologia só. Desde que ela não seja intolerante, né? Desde que ela não seja intolerante. Então, normalmente, sua prova de concurso, ela vai cobrar o quê? Ela vai pedir para você, vai falar alguma coisa relativa à união indissolúvel, o que seria a República Federativa do Brasil, o que seria esse Estado democrático de direito, né? E aí ela pode perguntar dos fundamentos. Soberania, cidadania, dignidade da pessoa humana, valores sociais de trabalho, livre iniciativa, pluralismo político. Isso aqui pode ser montado várias questões, isso aí, né? Então aqui, parágrafo único. Todo o poder emana do povo. Quem é o poderoso mesmo? É o povo que decide, né? Exerce o seu poder por meio de quê? De seus representantes eleitos diretamente nos termos desta Constituição. São poderes da União independentes e harmônicos entre si. O legislativo, o executivo e o judiciário. Eles são harmônicos, mas eles são independentes. O judiciário tem tanto poder quanto o executivo. A corte do STF tem tanto poder quanto o executivo. O executivo tem tanto poder quanto a corte, mas cada um com as suas devidas, seus devidos funções, que a gente vai ver no resto da Constituição, que a gente só está vendo o início aqui, né? Mas o judiciário e o executivo e o legislativo, eles são poderes independentes, mas eles têm que ser harmônicos. E harmônicos entre si. Aí quando não há harmonia, você começa a ter um Estado que pode se desfazer, né? A busca é por harmonia. Então, constitui objetos fundamentais da República Federativa do Brasil. Qual é o objetivo fundamental da República Federativa do Brasil, da nossa nação? Os objetivos fundamentais, por que existe o Brasil, né? Esse aqui é no artigo 3º já. Para construir os objetivos fundamentais do Brasil, baseado em leis, é construir uma sociedade livre, justa e solidária. O que seria uma sociedade livre, justa e solidária? Sem um ditador, né? Sem um ditador. Apenas uma sociedade livre, que vive livremente, que exercita seus direitos e tem deveres também, né? Uma sociedade justa com seus cidadãos, uma sociedade solidária, que distribui as suas riquezas. O Estado não é uma empresa que vai ali existir para arrecadar imposto, não. Ela tem que distribuir a riqueza para garantir o quê? Para garantir o desenvolvimento nacional. Algumas pessoas acham que, não, mas pagar a Bolsa Família é porque está na Constituição. É porque a sociedade ela tem que ser livre, justa e solidária. Outro fundamento do Brasil aqui, isso aqui não é fundamento. Isso aqui a gente chama, fundamento. E o fundamento a gente chama aqui, parágrafo único. Todo poder emana do povo nos termos da... São poderes independentes, tal. Objetivo é um dos objetivos da existência da nação, é esse aí, construir uma sociedade livre, justa e solidária, garantir o desenvolvimento nacional, erradicar a pobreza. Porque tem que dar dinheiro a esse povo, porque tem que erradicar a pobreza. Não vai criar uma situação em que eles ficam dependentes. Sim, então enquanto eles precisarem, tem que doar. Agora, quando a nação tiver pleno emprego, aí não precisa mais, o Estado dá. Mas enquanto precisar, você não pode deixar a pessoa passando fome, né? Porque um dos objetivos fundamentais da República é o quê? É erradicar a pobreza. Erradicar a marginalização. Essa marginalização aqui não é matar o marginal, não. Isso aqui, talvez você não saiba e talvez você saiba. Eu creio que você sabe, né? Marginalização é incluir a pessoa na sociedade, né?
para reduzir as desigualdades sociais e regionais. Às vezes nós temos aí um país muito desigual, né? A região sudeste é mais rica historicamente, região nordeste e norte são mais pobres historicamente, né? Então aqui são objetivos. Então a prova ela pode querer confundir você com isso aqui, ó. Ela pode perguntar o que é fundamento, quais são os fundamentos. O fundamento é o só se de vá plu, né? É um mnemônico, né? Só se de vá plu. Vou destacar aqui para você, ó. O que seria só se de vá plu? Só se é soberania. Os fundamentos da república seria isso aqui, ó. Soberania, cidadania, tá vendo? Cidadania, dignidade da pessoa humana e os valores sociais do trabalho e o pluralismo político. Tá vendo? Ah, então quer dizer que os fundamentos têm esse mnemônico, né? Só se de vá plu. Só se de vá plu, né? Cidadania são fundamentos, dignidade da pessoa humana, valores sociais do trabalho livre iniciativa e pluralismo político. E quais seriam os objetivos então, ó? Seriam esses aqui, ó. Construir uma sociedade livre, justa e solidária, garantir o desenvolvimento social, erradicar a pobreza, a marginalização, a reduzir as desigualdades sociais e regionais. Promover também o bem de todos, né? O bem de todos. Ó, não está falando do partido A, do partido B. Se for esquerda, não deve... Não, é para todos. É para todos. Isso que é uma Constituição linda, ainda que seja linda no papel e não na realidade prática, né? Mas ela é linda demais. Que ela diz assim, ó, promover o bem de todos. Isso é quase religioso. Sem preconceitos de origem, de raça, de sexo, cor, idade e quaisquer outras formas de discriminação. Isso aqui é lindíssimo, pessoal. Isso aqui é assim. Eu que sou bastante religioso, eu acho que todo ser humano é. Eu vejo isso aqui como religioso. Ó. Os objetivos, ó, o objetivo fundamental, né, da República do Brasil. Promover o bem de todos, sem preconceito de origem, raça, cor, idade e quaisquer outras formas de discriminação. Que beleza, né? Que beleza isso aqui, ó. Qual é o mnemônico, professor? Co, ga, erra, pro. Sei, você pode pegar ali e fazer o seu próprio mnemônico. Mas esse é o objetivo. Então a prova pode querer te confundir objetivos com fundamentos, tá vendo? Aqui, ó, uma coisa é fundamentos, tá? Uma coisa é fundamentos, só se de vá plu, ó. E outra coisa é direitos objetivos fundamentais. Uma coisa é fundamentos, que está fundada no princípio da soberania, da cidadania, dos valores sociais do trabalho, da dignidade da pessoa humana e do pluralismo político. Agora outra coisa é objetivo. Qual é o objetivo dessa república? Que é construir uma sociedade livre, justa, solidária, justa para todos. Desenvolver o país, erradicar essa pobreza, incluir as pessoas, ou seja, as pessoas que estão à margem da sociedade, erradicar essa marginalização das pessoas, ou seja, incluir elas na sociedade. Não é matar, tá? Erradicar a marginalização, não é bandido, né? É marginal, à margem da sociedade, né? Reduzir as desigualdades sociais e regionais e locais. Também, né? Você vai pegar esses princípios, quase eles estão lá dentro da sua lei orgânica do município, né? A República Federativa rege-se em suas relações internacionais pelos seguintes princípios. Princípios? Quais são os princípios? Ah, porque peraí. Quer dizer que lá na Constituição nós vamos ter, ó, e é isso aí que eles vão fazer questões para você, ó. Por isso que ele pede os capítulos específicos, né, do 1 ao 64, que basicamente vai falar sobre o que é esse paísão, né? Então, nós temos aqui, ó, princípios, objetivos e fundamentos, tá? Princípios, objetivos. Quais são os fundamentos? A independência nacional, o país é um país independente, não é? Prevalência dos direitos humanos. O Brasil ratifica os direitos humanos na sua Constituição. A autodeterminação dos povos, o país respeita outros povos e acredita que eles devem também se autodeterminar
Por isso que o Brasil, ele acaba tendo uma relação internacional, agora mesmo está tendo um conflito danado, né? Assim, por que Lula não condena a Rússia? Claro que é condenável o que a Rússia está fazendo com a Ucrânia. Mas o Brasil, ele tem isso na sua Constituição, autodeterminação dos povos. Os povos, eles se decidem por si, né? Eles decidem lá por si o que eles vão fazer. Às vezes pode ser contraditório, você deve condenar, né? O Estado deveria condenar outro que está agredindo o outro. Eu acho também. Mas nossa Constituição diz isso aí. O Brasil busca o princípio da não intervenção. Tá vendo? O Brasil, ele não é intervencionista. Aí muita gente opina e aí não entende a própria Constituição do seu país. Porque o Brasil fala isso. A Constituição do Brasil, ela é fundada nisso aqui, ó. E nós não somos um país de guerra, não. E justamente por causa disso, que a nossa Constituição tem um princípio. Você vê que tem fundamento, objetivos e princípios. Isso que você deve memorizar aí. Princípio da igualdade entre os estados. Os estados não têm um estado maior que o outro, mais poderoso. Defesa da paz. O Brasil defende a paz. Não é um país de guerra. Por isso que condena-se as armas, né? No princípio democrático, condena-se as armas. Não para que o povo fique fragilizado e seja mandado pelo Estado. Porque o Estado, na verdade, obedece ao povo. E o povo é o Estado. E o Estado é do povo. O dinheiro é do povo. Então, defesa da paz é isso, né? Solução pacífica dos conflitos. O Brasil busca isso. O repúdio ao terrorismo e ao racismo. O Brasil também busca esse repúdio ao terrorismo e ao racismo como princípio, né? Como princípio, tá vendo? Não confundir com fundamento nem com objetivo. E aí as questões cobram muito nesse sentido aí. Cooperação entre os povos para o progresso da humanidade. Cooperação entre os povos. E a concessão de asilo político. O Brasil, por isso que o Brasil está concedendo. O Brasil concedeu agora asilo político aos ucranianos. Aos haitianos já concedeu. O venezuelano está entrando e recebendo apoio também. Muita gente condena assim, a gente está recebendo aí. Está na nossa Constituição. Então a gente tinha que rasgar essa Constituição aí, ou trocar essa parte aí, né? Concessão de asilo político, se a pessoa precisa. Tá um momento de guerra, não se soluciona. E eu acredito o seguinte, quando o Brasil absorve, e esses países lá, eles melhoram a sua economia política, essas pessoas vão voltar, porque as pessoas têm um amor à sua terra. Né? Eles têm raízes lá nesses locais onde elas vivem. Então elas certamente voltarão para os seus lugares. Né? Assim como o brasileiro que mora nos Estados Unidos nunca esquece o Brasil. Ele volta para cá e ele vem ver os seus. Né? Então, pessoal, isso tudo está na nossa apostila aqui. Ó. Isso tudo está na nossa apostila. E ela vai assim, marcadinha como eu deixei aqui. Para você, tá? Se você quiser pegar ela, fala com a gente aí. Eu coloquei o valor simbólico, né, R$ 9,90, para você pegar essa apostila com aquele conteúdo todo que eu já mostrei aqui. Vai com esse conteúdo todo. Ó. Vou estar mandando até esse sábado aí, vou estar disponibilizando para o pessoal que já pediu. Ó, dos direitos e garantias fundamentais. Não se esqueça de curtir, né? Tem que curtir o vídeo, comentar alguma coisa, porque isso aí faz o vídeo espalhar e a gente vai construindo aqui mais vídeos para vocês. A gente se empolga, acha que vai ficar um canal grande e tomara que fique mesmo, né? E aí a gente constrói mais material. Se não ficar também não tem problema, né? A gente vive de outras coisas e aqui é um prazer, ó, falar da Constituição para mim. Um prazer. Isso aqui, velho, para mim, poxa, eu vejo que é democrática, né? Se fundamenta nos princípios bonitos, né? Bonitos, ainda que as pessoas não cumpram isso aqui, o Estado não cumpre muitas vezes, os políticos tentam subverter, aparece político tentando subverter a ordem, mas nossa Constituição é linda. E engraçado que ela é baseada também na Constituição dos Estados Unidos, né? E de outras constituições, mas o Brasil, a Constituição do Brasil é única, ela é muito linda, né? A República Federativa do Brasil buscará a integração econômica, política e social com os povos da América Latina, visando a formação de uma comunidade latino-americana de nações. Mas o Brasil está se aliando à Venezuela. Não, meu amigo, mas está na Constituição. É por isso que os radicais, tem uns radicais, né, pessoal? Isso aí, eles falam contra a Constituição, eles não gostam da Constituição, porque a Constituição, ela prega isso aqui, ó. Ela prega uma integração econômica, social e política com os povos da América, que são povos irmãos da gente, né? Aqui vizinhos da gente. A gente vai para lá passear, eles vêm para cá e
Enfim, e nós somos uma das nações aqui da América Latina mais desenvolvidas, né? E aí a Constituição prega isso aqui, ó. Ela diz isso aqui: integração econômica, social e política com os povos da América Latina, visando a formação de uma comunidade latino-americana de nações. Não fala que vai ser para ser capitalista, comunista ou qualquer outra coisa disso. É uma comunidade latino-americana de nações. Agora, dos direitos fundamentais, né? Deixa eu ver quanto tempo tenho aqui. Vamos falar agora dos direitos fundamentais, né? 30 minutos já, eu me empolguei já. Ó, 30 minutos já. Talvez você já tenha cansado, né? Mas enfim, é isso aí. Ó, eu vou fazer o seguinte. Deixa eu ver aqui. Vou colocar aqui, ó, o Pix, se você quiser receber essa apostila. É o 73981550279. Vai essa apostila aqui que eu estou fazendo, ó, marcadinha. Com tudo isso que eu já mostrei nesse vídeo. Tá? Esse aqui é o Pix para você pedir a apostila. Ah, professor, você está querendo ganhar dinheiro. Não, é que dá trabalho fazer isso aqui. E eu fiz com muito zelo. E aí vai para você. Por isso aqui, ó, R$ 9,90. R$ 9,90 você pede. Você faz o Pix, depois você manda seu e-mail para mim. Manda seu comprovante e manda seu e-mail lá nesse mesmo número de telefone, ó. Que aí eu mando para você a apostila. Essa mesma apostila aqui, tá? E se você tá vendo esse vídeo, aí quando você bater o olho para revisar isso aqui, ó, e você tá aprendendo aqui que, poxa, essa Constituição é maravilhosa, né? Vamos lá, vamos falar do artigo do artigo 5º. O artigo 5º, ó, vou colocar também. No artigo 5º vai falar dos direitos fundamentais do cidadão, né? E dos direitos e deveres individuais e coletivos, tá? Será que vai dar pra gente fazer os 64 capítulos? Eu não sei, sabe por quê? Porque a gente tem um mês e pouco, eu tenho outras coisas para estudar, mas talvez sim, talvez eu faça. Dependendo aí do retorno de vocês, do retorno do canal, faça, né? Como eu disse, a gente se empolga quando tem gente acompanhando. Você ficar sozinho falando não é legal. Mas vocês estão acompanhando, com certeza vai dar certo. Eu vou colocar com certeza aí no canal, vou colocar os artigos em áudio do 64 do 1º ao 64, o 79 ao 92, acho que é isso. Eu vou colocar em áudio e isso vai ficar bem legal, porque você vai poder botar para tocar e ficar ouvindo o áudio, né? Ok, eu vou colocar do artigo 1º ao 69, do 76 ao 92, o 101 e o 102 e do 127 e 129. Então, eu vou colocar isso aí, tá? Em áudio para você. E na apostila você pode dar uma revisada. Vamos falar agora dos direitos e dos deveres fundamentais e coletivos? Vamos falar um pouco sobre, né? Dos direitos e deveres fundamentais, dos direitos individuais e coletivos. Então há direitos que são do indivíduo e há direitos que são de todos, né? Quando fala coletivos é isso. Todos são iguais perante a lei, por isso que é proibido o racismo, discriminação, né? E sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se também aos brasileiros e estrangeiros residentes no país do direito à vida, a inviolabilidade do direito à vida, a liberdade, a igualdade, a segurança, propriedades. Então, assim, os estrangeiros que chegam de outro país, como por exemplo do Haiti, lá da Ucrânia, por exemplo, eles chegam, eles já recebem aí um CPF, já recebem um Bolsa Família, eles já recebem vacinas, moradia, roupas, abrigo, né? O Brasil dá tudo, cara. O Brasil dá tudo para eles. Por quê? Porque eles estão precisando. Quer dizer, garantindo-se aos brasileiros e estrangeiros residentes no país a inviolabilidade do direito à vida. Não pode ter direito à vida se você vai ficar no meio do tempo. Aí você perdeu o direito à vida. O Brasil tem que oferecer. O Brasil oferece isso. A liberdade. Não pode aprisionar. Não, a pessoa pode andar livremente por aí, né? Claro que ela vai seguir as leis, né, daqui. A igualdade tem que ser tratada como igual. Nada de racismo, nada de discriminação, nada de homofobia, nada disso. Tudo isso é crime, né? É crime também para o estrangeiro, né? Segurança e a propriedade. Tem direito de ter as coisas aqui, né? Então aqui diz o seguinte: homens e mulheres são iguais em direitos e obrigações nos termos desta Constituição. Isso aqui é o que está falando de quê?
Está falando dos direitos e deveres individuais e coletivos. Ó. Ninguém será obrigado a fazer ou deixar de fazer qualquer coisa, senão em virtude de lei. Né? Ninguém é obrigado a fazer ou deixar de fazer qualquer coisa, senão em virtude de lei. Se está na lei, você tem que fazer. E se não está, você não é obrigado a fazer. Né? É livre a manifestação do pensamento. Eu estou lembrando aqui de um caso. Outro dia eu estava com um colega. Eu estava no carro e aí o policial pediu o DUT. Eu quero o DUT do carro. Poxa, isso não está na lei. Ele cometeu uma irregularidade, no mínimo, né? Porque o que ele pode pedir? Ele pode pedir o CRLV, que é o certificado de registro do veículo, para ele verificar ali se o carro não está com a placa adulterada, o chassi, por acaso, ele pode verificar também, verificar no sistema se o carro não está roubado, não foi roubado, tudo mais. Não precisa estar no nome de quem está dirigindo o carro. E ele não pode pedir o DUT. E ele pediu o DUT, quer dizer, atitude totalmente fora da lei, violando princípios básicos da Constituição. Se não está na lei, ele não pode pedir. Então aqui, ó, ninguém será obrigado a fazer ou deixar de fazer qualquer coisa não em virtude de lei. Se não está na lei, você não precisa levar o do seu carro na sua mão. Seria até um absurdo, né? Mas enfim. E também outro dos direitos e deveres é: ninguém será submetido à tortura e nem ao tratamento desumano, cruel ou degradante. Pessoal, então vai ficar aqui o artigo. A gente vai parar aqui no capítulo 1, né? Vamos parar, na verdade, no deixar onde a gente terminou. A gente terminou aqui o artigo 4º, né? Que a gente falou dos princípios. Nós demos início aqui ao capítulo 1 do artigo 5º. E a gente falou aqui um pouco sobre os deveres individuais e coletivos. A gente falou aqui um pouco sobre o que todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e estrangeiros residentes no país a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança, à propriedade nos termos das leis. Nós vamos dar continuidade no capítulo 5 no nosso próximo vídeo. Espero que você acompanhe. E se você tiver interesse naquele material, está tudo aí, vou deixar aqui na descrição, aqui embaixo, e você pode acessar. Tá? Não se esqueça de fazer a sua parte. Compartilha, curte e se inscreve aí nesse canal. Valeu, até o próximo.